Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao Vozes do MPMT. Eu sou Tânia Halber e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que faz parte da nossa rotina diária: água na torneira e o destino correto para o esgoto e o lixo que geramos em nossas casas. Tudo isso é o que nós chamamos de saneamento. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui o promotor de justiça Carlos Eduardo Silva, que coordena o CAU do Meio Ambiente Urbano e Assuntos Fundiários no Ministério Público de Mato Grosso. Bem-vindo, doutor. Olá, Tânia. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre saneamento ambiental. É um assunto que dá tempo para falar, né, doutor? É bastante coisa. Nos próximos minutos, o doutor Carlos vai falar para a gente sobre um projeto que o Ministério Público está viabilizou, para fazer um levantamento completo da infraestrutura do saneamento nos 141 municípios de Mato Grosso. E, é claro, apontar soluções para os problemas ainda existentes. Pergunto agora aqui então para você que nos ouve. Você sabe qual é o cenário da água tratada, tratamento de esgoto, coleta de lixo na sua cidade? Então fique com a gente, nós iniciamos agora mais um Vozes do MPMT. Doutor, eu trouxe alguns dados para a gente iniciar esse bate-papo e para compartilhar aqui com quem nos ouve, do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, que são de 2021, ou seja, bem recentes, e que mostram ainda a ausência de água tratada, coleta e tratamento de esgoto e também de resíduos sólidos para muita gente. E um dos dados que me chamou a atenção nesse relatório, que está disponível na internet para quem quiser ver, é em relação ao esgoto. Em Mato Grosso, apenas 40% deste tipo de resíduo é coletado. Ou seja, tem muita gente ainda, milhões de pessoas convivendo com esgoto na rua, sendo despejado em lugares não adequados. Isso mostra ainda que os desafios ainda são muitos em relação ao saneamento. Sem dúvida. O estado de Mato Grosso tem um desafio ainda maior, porque foi totalmente desarticulada a política de saneamento nos anos 2000. Com a liquidação da companhia de saneamento, cada município assumiu o saneamento e tocou da sua forma, da forma como entendia a mais adequada. Alguns fizeram a concessão, outros criaram autarquias públicas, mas de uma forma ou outra não houve um planejamento, né, na atuação do saneamento, especialmente na água e esgoto. De forma que nós temos aí índices alarmantes e nós precisamos criar alternativas para poder enfrentá-los, né? E o projeto, justamente, de Observatório de Saneamento é justamente para que a gente possa ter um cenário com informações corretas, né? Com metas, né? Onde a gente possa também, via cumprimento dos planos municipais de saneamento, estabelecer as metas lá do plano para o Ministério Público acompanhar isso com informações fidedignas, né? Então, esse é o nosso desafio, assumir, vestir a camisa, né, do saneamento e a partir de agora, com essas informações que teremos, ajudar o gestor a adotar providências para a gente poder atingir aí as metas, que são metas bem ousadas, estão previstas no novo marco, né? O senhor falando das metas e falando dos planos municipais, eu lembro que no decorrer aí atuando no jornalismo, no transcorrer do cumprimento da Lei Nacional de Saneamento, os prazos e a mobilização dos municípios para criar seus planos, prazo para a universalização da água, para acabar com os lixões, para, né, a implantação dos aterros sanitários, ou seja, uma grande mobilização nacionalmente aqui no estado feita. E aí, doutor, eu pergunto então, esta etapa de construção dos planos municipais, que é aqueles que definem as ações a serem feitas para que a água tratada chegue a todos, o esgoto seja coletado e tratado, a coleta do lixo seja feita, né, dos resíduos sólidos de forma adequada, com coleta seletiva, com aterro sanitário, enfim. Essa etapa então já foi concluída, agora o desafio é implementar essas ações? Sim, essa etapa no estado de Mato Grosso praticamente está concluída. Mais de 90% dos municípios já têm seus planos de saneamento. É claro que nesse meio termo houve pandemia, houve uma série de questões, né?
E aí a necessidade que nós temos de sempre estar atualizando essas informações. É importante contextualizar que nem tudo que está oficialmente lá descrito, por exemplo, no SNIS, às vezes confere com a realidade. A gente pode perceber, por exemplo, que em alguns municípios nós temos uma quantidade de perda de água na distribuição muito alta, e isso às vezes não se reflete no SNIS, né? A gente sabe que tem grandes municípios no estado de Mato Grosso que o grande problema às vezes não é nem a construção de uma ETA. Às vezes o problema é a perda gigantesca de água na distribuição. Em Cuiabá a gente vê essa realidade. E está sendo combatida, porque agora, após o acordo que foi feito com o Ministério Público, nós avançamos significativamente no saneamento em Cuiabá. É claro que outros desafios surgem, né? Você estende a rede, mas os moradores ainda têm uma certa dificuldade em fazer as interligações. São outros desafios que vão surgindo na área do saneamento, mas a implementação, a extensão da rede, ela ocorreu de forma significativa aqui na capital do estado. Essas questões referentes também à perda na distribuição também, né, com a renovação das tubulações, das redes. Agora temos esses desafios em outros municípios também. Né? E o projeto de saneamento, né, de observatório de saneamento, vai nos permitir que a gente tenha essa radiografia de cada município, inclusive para subsidiar as informações do SNIS e as informações oficiais que norteiam as políticas públicas, né, aqui no estado e também a nível de Brasil, né? Então, o projeto que nós falamos desde o início, que é a construção de um observatório do saneamento ambiental no estado de Mato Grosso. A proposta, então, é fazer esse pente fino, digamos assim, de olhar para o estado todo, não só Cuiabá, mas a realidade mesmo, o que está acontecendo nas áreas, né, no abastecimento e dentro do abastecimento. Então, quais são esses problemas, seja o desperdício, enfim, o que é que está ocorrendo, mesmo em relação ao esgoto, a questão da coleta dos resíduos, dar esse detalhamento dessas informações para subsidiar as ações e soluções, para que quem está nos ouvindo entenda como que vai funcionar esse projeto, doutor? Na verdade, nós vamos coletar muitas informações que estão soltas. Por exemplo, nós estamos fazendo plano de bacias aqui no Rio Cuiabá. Essas informações do plano de bacia vão ser acopladas, porque tem interfaces aí, né? Informações dos planos municipais, nós vamos consolidar essas informações, né? E vamos atualizá-las. O ambiente de concessões, como é que está no estado isso? Agora é importante também dizer que uma lei estadual recente criou as unidades regionais de saneamento no estado, e os estudos de viabilidade econômica dessas unidades já vão ser feitos pelo governo do estado, justamente para que sejam oferecidos blocos de concessão para empresas que queiram investir, né, no setor, né, aqui no estado de Mato Grosso. Então, há todo um ambiente propício, né, para que a gente possa avançar significativamente na expansão da rede de água, de esgoto, também nos fechamentos dos lixões. Nós temos um trabalho aqui no Ministério Público de fechamento e erradicação dos lixões, implementação dos consórcios regionais, não é? Há uma série de ações que estão assim sendo feitas simultaneamente. E o Observatório de Saneamento é um instrumento, né? Ele vai trazer informações interpretadas ao promotor de justiça. O promotor de justiça não vai precisar ficar lendo relatórios técnicos imensos, né? Que às vezes... Vai encurtar caminhos. Vai cortar caminhos, vão ser informações interpretadas pelos técnicos da Universidade Federal, né? Pela equipe de extensão e pesquisa da Universidade Federal, né? Pelo núcleo que estuda o saneamento lá, né? Então eles também vão ter informações do Ministério Público, destaques das ações que nós vamos propor. Vai ser uma troca interessante de informações e de auxílio, né? E aí o observatório tem esse sentido de atualizar informações do saneamento, dar transparência a essas informações e instrumentalizar o Ministério Público para a tomada de decisões. E o gestor também, né? Obviamente. E isso é muito bacana, porque aí o Ministério Público sai daquela posição só de ir lá e exigir e olhar o que está na lei, o que não está sendo cumprido, mas de realmente compreender os problemas e buscar soluções conjuntas, né? Como o senhor disse, tomando essa frente, essa iniciativa, para que realmente a sociedade sinta os resultados. Aqui o Ministério Público pode ser um protagonista importante nesse processo. Ele pode dar segurança na tramitação desse processo. Eu já recebi aqui alguns representantes de empresas que têm concessões no estado. É importante dizer que no estado nós temos
30% dos municípios com concessões privadas, né? E que precisam se adequar às novas exigências do marco legal, mas que têm dificuldades, às vezes, insegurança de poder sentar junto com o município e estabelecer quais são essas medidas, como proceder, né? O Ministério Público sempre é procurado nas promotorias para fazer essa intermediação. Olha, a gente quer ampliar, quer expandir, mas a gente precisa de ajustes nos contratos, né? Ou uma nova concessão, que seja. Então, esse ambiente que envolve essa discussão ampla e complexa é que o Ministério Público se propõe conduzindo aí, junto com a Universidade Federal, esse projeto. Então, a Universidade Federal ela entra como parceira na execução do projeto. Como parceira importante, na verdade, os estudos de campo, as pesquisas que são feitas pela Universidade Federal, o apoio que também eles podem dar para o Ministério Público para poder entender a situação de saneamento em um determinado município. São situações muito díspares, são realidades muito diferentes, né? Então, você tem municípios que nunca investiram um centavo na ampliação da rede desde que assumiram, né, a titularidade. Então, teve que ser decretada calamidade pública em Barão de Melgaço tempos atrás, porque a água consumida pela população foi contaminada pelo esgoto. Nossa. Né? Então, o Estado teve que fazer investimentos emergenciais naquela localidade. E lá é Pantanal. Nós temos um lixão no meio do Pantanal, em Barão de Melgaço. Né? Em Santo Antônio, em todos os municípios da Baixada. Então, assim, são desafios que o promotor de justiça sozinho, às vezes, tem dificuldade de enfrentar, com todas as atribuições que possui. Então, a organização que nós temos no Ministério Público hoje, o Ministério Público hoje, com centros de apoio, né, com o CAEX ambiental, com os núcleos de autocomposição estadual, né, que já existe, né, para algumas matérias, isso tudo tem facilitado bastante a atuação do promotor, né, dá mais segurança para o promotor lá da ponta atuar, claro, né, tentando compreender um pouco a complexidade disso tudo e a dimensão do problema do saneamento, que não é uma dimensão local, é uma dimensão regional. E os impactos, eles ocorrem em todos os âmbitos, Sim, né? Aqui o impacto do problema do esgoto em Cuiabá vai refletir lá em Santo Antônio, vai refletir no Pantanal, né? São questões que tem que ter uma decisão regional. Quando a gente fala em blocos regionais de saneamento, é porque justamente essa é a lógica, né? De você poder enfrentar o problema de forma regionalizada e não localizada como hoje é encarado esse problema. E para quem está nos ouvindo, às vezes, né, falando assim, sim, mas e onde a população entra, né? Entra diretamente no pós, né? Porque é uma questão que está no dia a dia, como o senhor fala, né? Já pontuou. Muitas vezes essa água não chega na minha casa, mas existe rede, o que está acontecendo? Por que falta água um dia, no outro dia? Eu tenho esse dimensionamento, aquele esgoto que às vezes está no meio da rua, tudo isso impacta na qualidade de vida, impacta na saúde, ou seja, todos somos diretamente afetados por tudo isso. E doutor, então assim, se eu puder falar um pouquinho, como que o projeto vai ser desenvolvido, né? Quais são as etapas, tem um prazo, a sociedade pode acompanhar? Como eu te disse, ele é linkado com alguns outros instrumentos que nós já temos. Por exemplo, os planos municipais de saneamento, com todos os diagnósticos que foram feitos. Talvez seja necessário a gente atualizar essas informações em alguns municípios, né? Com o plano de bacias também, né? Todo o diagnóstico feito no plano de bacias. E informações de pesquisa, né? De trabalhos acadêmicos que vão abastecer esse banco de dados. Nós vamos trabalhar com um banco de dados, né? E aí o promotor de justiça vai ter essas informações lá na promotoria, sentado lá no computador, na frente do computador. Quantas zetas eu tenho, né? Qual que é o índice de atendimento da população aqui, índice de perda de água, como é que está a questão do meu aterro sanitário, né? Quem está operando esse aterro sanitário. Todas essas informações estarão ali disponíveis para o promotor de justiça para eles ter essas informações para tomada de decisões junto com o gestor. Olha, gestor, a situação aqui é calamitosa, vamos estabelecer um plano para enfrentar essa situação a curto, médio e longo prazo. Como que nós podemos sentar para resolver isso? Temos também um novo protagonista nesse processo, que são as agências reguladoras, que vai ser a AGER, né?
agência reguladora do Estado, que vai também tratar das questões de saneamento. E o MP vai trazer todos esses atores para esse processo, doutor? Sim, necessariamente eles já fazem parte do processo, né? O Estado do Mato Grosso está entrando, o Estado de Mato Grosso está entrando agora nesse processo para planejar também. Ele se afastou durante muito tempo. Só, é claro, quando eu falo afastamento, não é um afastamento de você dar recurso para o município para fazer uma ETA, uma ET, enfim, não é isso. Eu estou falando da questão do planejamento mesmo, das ações no Estado. A agência reguladora vai capacitar a agência reguladora estadual para poder também atuar nas questões tarifárias, nas questões de acompanhamento da expansão, das metas. É todo um conjunto de situações que são importantes e que estão surgindo agora, novos atores também, concessões, empresas interessadas, né, em investir em aterros, em investir também em ter os serviços. Né? Que é um grande gargalo, a questão dos aterros e lixões. Os aterros e lixões, que na verdade são uma grande solução, se os municípios soubessem aproveitar o potencial dos aterros. Né? É dinheiro na veia. Quem faz uma boa gestão de um aterro sanitário não perde dinheiro. Hoje você produz energia, biomassa, você abastece. As novas soluções. Hoje você tem mercado de logística reversa, com plástico, papelão, onde as cooperativas podem atuar. Tem leilão de crédito de logística reversa hoje no mercado. São muitas coisas que estão acontecendo na área da economia verde. Né? Onde não falamos mais em lixo. Né? Hoje ali a gente tem um aproveitamento econômico muito forte. É claro, depende de gestão. É pouca coisa que realmente vira lixo, né, doutor? A gente falar dos resíduos, né? São poucas coisas que você não tem como reaproveitar. Isso mesmo. Né? E o mercado é muito forte. Hoje as empresas, as grandes empresas, hoje nós conseguimos também aprovar um decreto de logística reversa no estado de Mato Grosso. O Ministério Público foi bem atuante nesse processo. Uma empresa que comercializa um palito no estado de Mato Grosso, ela vai ter que indicar aqui para o estado qual é o sistema de logística reversa que ela está aderindo. Bacana. Ou seja, ela tá fomentando alguma cooperativa aqui no estado? Ou ela está comprando créditos de alguma cooperativa aqui no estado? Ela vai ter que demonstrar isso. A gente acha que vai fomentar bastante a criação de cooperativas e associações de catadores no estado com essas medidas, né? Então é tudo voltado para a economia verde, para a expansão do saneamento. Aqui no estado nós temos muita coisa por fazer e o Ministério Público tem que estar conduzindo e acompanhando esse processo para a passo, né? Muito bem, doutor. A gente vê aqui que já surgindo novos assuntos e a gente faz um outro podcast, lógico, em breve, para falar sobre mais essa questão dos resíduos aí. Só sobre aí, acho que a gente tem muita coisa para falar. Mas eu agradeço muito, doutor, o senhor vir trazer essas informações para a sociedade, como nós falamos, é dentro de casa, né? É um assunto que está dentro da nossa casa e que realmente é de interesse de todos nós. E a gente sabe, né, o senhor já está atuando um tempo nessa área aqui na capital e, lógico, né, para todo o estado. E com grandes iniciativas e resultados, como o senhor citou, em Cuiabá, de tentar buscar soluções para a questão da água, do esgoto. E a gente agradece muito, doutor, e que a sociedade acompanhar, né, tudo isso através aí dos canais do Ministério Público, poder acompanhar o desenvolvimento desse projeto. É claro que ainda a gente está construindo alguns mecanismos de TI, de banco de dados, essas coisas todas, mas a ideia é justamente a gente ter um portal com transparência de informações que possa até subsidiar as informações nacionais de forma adequada e real. Né? Para que a gente possa, então, ter um diagnóstico completo da situação de saneamento no estado e, a par disso, auxiliar os gestores na tomada de decisões em relação a esse tão importante assunto. Então, agradecemos ao promotor de justiça Carlos Eduardo Silva, que esteve aqui conosco falando sobre este projeto, idealizado pelo Ministério Público, com parceria da Universidade Federal do Mato Grosso. E convidamos vocês a acompanharem não só esta, mas todas as notícias relacionadas à atuação do Ministério Público em nossas redes sociais. Este foi o Vozes do MPMT, que é uma produção do Departamento de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso. E nos vemos na próxima.